Olá, amigos! Estamos de volta com o Master Business, aquele espaço reservado ao mercado de trabalho, ao empreendedorismo e à gestão aqui na TV Master. Você sabe que o nosso compromisso é sempre trazer para você uma informação útil, prática, que você possa amanhã mesmo colocar em ação e obter melhores resultados na condução dos seus negócios ou da sua carreira. Hoje, nós estamos aqui realizando o nosso especial de final de ano e sempre procuramos trazer um gestor com larga experiência para que possa compartilhá-la com vocês. Portanto, fique bastante atento, porque o nosso especial de final de ano do Master Business está no ar. Muito bem, conosco hoje em nossos estúdios, ele que é paraibano, da cidade de Campina Grande. Ele, casado, tem 3 filhos, 2 netos, é cardiologista por formação e atualmente ele ocupa a presidência do CONAD, que é o Conselho de Administração da Unimed. Conosco hoje, doutor Demóstenes Paredes Cunha Lima. Bem-vindo, doutor Demóstenes, ao Master Business. Obrigado, Luiz. É sempre um prazer participar nos seus convites, pela elegância do seu programa e a inteligência das suas perguntas. E em nome do Conselho de Administração e da Unimed João Pessoa, nós agradecemos o convite e estamos aqui para prestar esclarecimentos ou informações necessárias para brindar o seu público e as pessoas em geral. Muito bem, nós é quem agradecemos a gentileza do senhor atender o nosso convite na sua agenda, que eu sei que é muito concorrida e disputada, né? Nem haveria de ser diferente com tantas responsabilidades. E aí nós vamos ter hoje a oportunidade aqui no Master Business de conhecer em profundidade aspectos da gestão de uma grande organização, uma organização desafiadora, de grande porte, com muitos funcionários, com área de hospital, com uma área de assistência à saúde, plano. Eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito hoje aqui com o Dr. Demóstenes. Então, papel e lápis aí na mão, porque talvez tenham coisas que você queira anotar. Dr. Demóstenes, para iniciar a nossa conversa, 2017 foi um ano desafiador. Acho que se existe uma unanimidade, é que todo mundo sabe que 2017 foi um ano desafiador, não é verdade? E como é que a Unimed enfrentou esses desafios? Na verdade, foi um ano desafiador, mas o desafio era esperado. Era esperado, então o que se fez dentro da empresa foi manter a austeridade suficiente para que nós permanecêssemos, eu diria, respirando, né, com o nariz fora d'água por esse período de maior infortúnio, né, econômico, financeiro e político do Brasil, para que nós emergíssemos no próximo ano, que será agora em 2018, com força e garra para continuar crescendo. Muito bem, austeridade, portanto, fôlego e atravessar o momento difícil. Mas nós sabemos que quando as empresas fazem a lição de casa, não é? E a lição de casa do ponto de vista do gestor, do empreendedor, é o planejamento em um conjunto de outras ações. Como foi isso e como é visto essa lição de casa pela Unimed como gestão? Bom, a Unimed é uma cooperativa e é uma grande empresa cooperativa. Nas operadoras de saúde nós estamos classificados como grande operadora pela ANS. E o nosso papel administrativo corresponde a 20% da atividade da empresa. O restante é exercido pelos nossos cooperados. Então, o grande esforço e o grande trabalho, 80% dele, é exercido pelos cooperados e a nossa rede prestadora de serviço. Agora, cabe à administração, então, criar mecanismos de gestão moderna, nós nos mantermos atualizados e motivados dentro da gestão. E isso passa por novas ferramentas de gestão, planejamento estratégico é ferramenta fundamental. Não se pode conceber uma empresa desse porte sem um planejamento, em que pese o planejamento ter um novo significado, porque as coisas mudam muito rápido, e a gente tem que estar preparado para isso. Ele é uma obra viva. Isso. Ele tem que ser dinâmico e ajustado ao
durante o caminho. Exatamente. Então, as correções de rumo, né? E fundamentalmente também orçamento. Então, em que pese ser uma peça difícil de ser construída, Sempre mas uma difícil. vez construída, ela permite nortear e que as pessoas cumpram aquele cronograma, cumpram o que está estabelecido para cada um, para que se chegue no resultado final que foi estabelecido no planejamento. Então, planejar e orçar. E orçar. São duas peças fundamentais. As pessoas que estão nos assistindo em casa, tenho certeza que até as donas de casa também, que podem não estar no exercício de gestão frente a uma empresa, mas sabem a importância do orçamento, a importância de você dimensionar a sua despesa em função de uma receita projetada e se manter fiel a ela durante todo o percurso. Agora, é sempre desafiador, digamos, agora nós estamos no período de fechamento do orçamento do ano que vem, não é verdade? Claro. E é sempre desafiador fazer todo mundo pensar, olha, quanto você vai gastar de papel em novembro de 2018? Vai nesse nível, né? Ah, sem dúvida, porque inclusive no estabelecimento das metas orçamentárias, a gente está com o olho focado também na parte externa, né, de como está a economia do país. Porque, como é que vai ser a Unimed ano que vem? Eu digo, depende do PIB. Mas como assim? Porque do PIB depende do emprego, e do emprego garante a capacidade de comprar o plano de saúde. Comprar o plano. Seja o individual, seja do empresário. Então, na hora que eu vou fazer um orçamento ou um planejamento, eu tenho que estar com o olho nos indicadores financeiros e econômicos. Então, o que a gente enxerga hoje em dia, a cada dia as autoridades financeiras do país mudam a expectativa de PIB. Uma hora para cima, uma hora para baixo. Então, a gente tem que deixar uma margem, né, de manobra aí no orçamento, baseado numa perspectiva, a gente faz com o pé no chão, uma perspectiva positiva, no entanto, sem exageros. Sem exagero. Então, é um ofício difícil a gente estabelecer qual seria o índice ideal para a gente criar uma base para o nosso orçamento. Então, é de se entender que 20% do esforço da gestão e do orçamento ocorre dentro da Unimed e 80% ocorre na ação dos cooperados. São quantos cooperados? Hoje nós somos 1.700 cooperados. 1.700 cooperados que, quando estão prestando o serviço da Unimed, também tem que ter a consciência de zelar pelos custos, garantir a qualidade, o nível de excelência e também preservar esse orçamento. Há essa importância? Mas é claro que sim. Isso é fundamental. E hoje nós estamos no mercado com a qualidade e a abrangência que nós alcançamos, Cravo, graças aos nossos cooperados. Não é diferente disso. A gestão, ela fornece as ferramentas e o espaço para o cooperado trabalhar. Mas o resultado da empresa depende em 80% deles. A nossa parte, é a obrigação fazer a nossa parte. Gerenciar com austeridade, com segurança, com planejamento, com orçamento. E a outra parte cabe ao cooperado, que, aliás, tem sido um grande aliado na manutenção da saúde da nossa cooperativa. Isso é muito importante, não é diferente do telespectador que está nos assistindo em casa e que mora num condomínio, não é? E que tem algumas pessoas que são encarregadas da gestão do condomínio, mas todos os moradores têm que fazer parte do esforço para que as coisas funcionem, deem certo, para que o patrimônio seja preservado, conservado. É mais ou menos um pouco semelhante, mantidas as devidas proporções, Claro. é claro, não é? Muito bem. Então, doutor Demóstenes, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre a margem de solvência, que eu sei que é um desafio para todo o mercado na área de saúde. E eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouquinho para que a gente pudesse entender o que é isso e de que maneira isso afeta a todos, positiva ou negativamente. Claro. Se for para resumir, eu diria que é um evento positivo. Em 1999, quando foi criada a Agência Reguladora de Planos de Saúde, não existia uma preocupação com a manutenção do serviço ao comprador, ao consumidor. As operadoras trabalhavam como bem queria, eles gastavam como bem queria, abriam e fechavam ao bel prazer. Com a instituição da ANS, embora tida por alguns como extremamente reguladora e sobrepondo a lei das cooperativas, ela criou mecanismos de proteção. Então, entre eles está a margem de solvência. O que é a margem de solvência?
A margem de solvência é um valor que tem que ser constituído para atender a intempéries, a riscos maiores abruptos ou ao imprevisto. Então, é uma reserva capital exclusiva para atender as operadoras de saúde, não só cooperativas, na manutenção da capacidade de atender aos usuários. E esse dinheiro tem que ser mantido e preservado só e exclusivamente para esse fim. O que algumas pessoas criticam é que foi um mecanismo que foi simplesmente migrado do sistema de seguros do Brasil. Certo. Que os seguros a natureza do negócio seguro é extremamente mercantil, sim, matemático, né? É. Então você tem que ter esse valor e acabou. Diferente um pouco do seguro de saúde, né? Que é uma adaptação, não é isso? Então, a margem de solvência constitui para mim mais um índice de segurança da saúde e manutenção da viabilidade da operadora. O que se discute ainda é os valores que são elevados, até porque o risco na área de saúde é elevado também, e a forma do cálculo. A própria ANS, ela já estabeleceu comitês para estudo, né, do que seria o índice exato para a reserva ser mantida. Então, até 2022 nós temos que constituir um valor, nós estamos constituindo a cada ano, mas mesmo assim existem indicativos de que em 2022 esse cálculo será modificado. Tá. Digamos assim, a caneta está pesada da ANS no cálculo dessa reserva. Essa é uma visão técnica até dos contabilistas que atuam no sistema de operadoras de plano de saúde e das cooperativas também. Das cooperativas, né? Existem outras alternativas que são mais adequadas. Por exemplo, há um entendimento de que eu tenho que ter uma reserva para pagar um serviço que já foi prestado e não me foi cobrado ainda. Tá. Mas acontece que a maioria dos serviços prestados pela cooperativa, dessa vez agora só cooperativas, são prestados pelos seus próprios donos. Compreendo. Então carece de lógica eu guardar dinheiro para pagar a mim mesmo. A mim mesmo. Esse é um argumento que tem sido usado junto à ANS, até agora não sensibilizou-os, mas é um argumento que está sendo considerado até para modificar, de acordo com cada tipo de operadora, como é o mecanismo ideal para a constituição de uma margem de solvência ou de uma margem garantidora. Não sei se a analogia que eles trouxeram do mercado segurador guarda grande coerência, porque, em verdade, o mercado segurador, ele vive e ele faz contratos, assume riscos, ele tem um limite técnico para assumir. Quando esse limite é ultrapassado, eles redistribuem em co-seguro, em resseguro, às vezes até internacional, mas para poder garantir a sua capacidade de pagamento dos contratos que ele assume, ele tem que constituir uma reserva técnica. Essa reserva técnica no mercado segurador, até alguns anos atrás, quando eu era desse mercado, que eu já não sou há algum tempo, era mais ou menos 70% em patrimônio. Eles exigiam que a seguradora tivesse imóveis, né, imobilizados da ordem de 70%. Houve algumas tentativas de levar isso para investimentos, para aplicações financeiras, bolsa de valores e tal, mas isso não foi visto com muitos bons olhos na época pelo IRB, né, que é o Instituto Nacional de Resseguros, e pela SUSEP, que regulamenta. Mas não tem lógica eu guardar dinheiro para pagar a mim mesmo. Quer dizer, não, olha, você está devendo para você mesmo, você tem que ter uma poupança para você pagar. E o que é interessante, doutor Demóstenes, e talvez isso seja até difícil para entender, é que quando você é obrigado a constituir uma reserva técnica, é como você ter que fazer uma poupança forçada que sacrifica o seu caixa mensalmente, né? No seu caixa. E aí também sacrifica a capacidade de investimento, né, e compromete resultados, né? A questão a grande diferença que eu vejo entre um seguro comum e o seguro de saúde é que, invariavelmente, no seguro comum, ninguém quer usar o seguro. Não, é verdade. Ninguém quer bater no carro para usar o seguro, ninguém quer ter um acidente para usar o seguro, ou seja lá o que for, um bem material. Na questão da saúde é diferente, porque existe uma cultura que eu diria que o usuário do plano de saúde, ele quer usar o plano de saúde, não é? É diferente do usuário do seguro de carro, por exemplo.
E, então ele tem uma lógica matemática e atuarial diferente, né? E por isso que às vezes as regras que servem para o seguro, em geral, não são adequadas para o seguro de saúde. Mas se houvesse uma consciência por parte das pessoas que têm plano de saúde, de que elas deveriam cuidar da sua saúde e usar menos o seu seguro, elas pagariam um plano de saúde mais barato lá na frente. Claro, não existe outra matemática. O dinheiro que o plano de saúde usa para pagar os serviços é o dinheiro que vem da manutenção do plano, da mensalidade, não é? Isso. Se o custo da mensalidade está alto, eu tenho que reajustá-lo no exercício seguinte. Então, o uso devido, indevido ou abusivo do plano vai gerar um reajuste maior na constituição do contrato subsequente. Afeta a sinistralidade, que tem que ser paga, e isso vai ter que ser pago pelo conjunto das pessoas. Sem dúvida nenhuma. Porque há, sim, aí, pelo menos um raciocínio que está bem ligado, que é o princípio do mutualismo, né? Quer dizer, exatamente isso. Não é? Quantos são os usuários da Unimed hoje? Hoje nós estamos com 149 mil usuários. 149 mil usuários. A ideia é que todo mundo tenha uma excelente assistência médica quando precisar. E exatamente ele vai ter quando precisar, porque os que não precisaram pagaram naquele mês. Sem dúvida nenhuma. Essa é a ideia, né? Você não deve usar porque pagou. Você só deve usar quando precisar. Quando você precisar. Essa é a maneira inteligente de você administrar o seu plano. Porque às vezes as pessoas elas perdem essa visão de conjunto daquilo que elas participam. E elas olham como um usuário. Ah, eu paguei tanto esse mês, eu vou lá para usar o meu. Se você não precisa, não vá, né? Porque você vai estar gerando uma reserva maior, porque amanhã vai favorecer o custo do seu plano. Eu não digo e que isso não pareça que nós estaríamos inibindo ou desmotivando. De forma nenhuma. Não. Use tudo que você precisa. Sim. É diferente de tudo que você pode e tem direito. Sim, claro, claro. Não deixe de usar, mas use quando precisar, não é? Não é? É mais ou menos como você tem a despensa da sua casa. Você faz a feira, você coloca lá. Você comer tudo no primeiro dia, vai faltar. Vai faltar. Então, e você vai para o médico. Sacice, não é? Sacice, mas vai consumido ao longo do tempo, né? Dentro da necessidade. Doutor Demóstenes, existe alguma estratégia, alguma margem para lidar melhor com essa margem de solvência, né? Um programa para reduzir o aporte? Isso existe sim. Uma prova de que a ANS enxergou que existe uma diferença entre seguros em geral e seguros de saúde é que ela flexibilizou para que nós instituíssemos programas de prevenção à saúde e de promoção à saúde. E o valor investido nesses programas, eles vão servir de base para amortizar a necessidade de constituição da margem de solvência. Tá. Então, nós temos aqui, por exemplo, em João Pessoa, programas de promoção à saúde, todos conhecem aqui o Jampa Saúde, que é aquela atividade física orientada na praia. Na praia. Eu vejo sempre, porque eu vou lá para a praia, eu tento não dar despesa para a Unimed, eu quero ter saúde. E aquilo, o programa é gratuito, inclusive é aberto para a população em geral. Para a população em geral, eu sempre vejo o pessoal lá. Nós temos o Viver Melhor ali no bairro dos Estados, onde são instituídos programas de educação para diabéticos, equilíbrios do peso, educação para gestantes, e isso é educação para a saúde, e isso redunda em redução da utilização do plano no final. E a ANS estimula isso. Tudo que a gente investe em promoção e prevenção é transformado em redução da necessidade de aporte na margem de solvência. Então, digamos assim, o telespectador que está nos assistindo lá em casa, não é? Ele é usuário da Unimed, ele tem lá o plano dele da Unimed. Digamos, se ele tem, faz uso de algum tipo de medicamento contínuo, ele tem algum problema de, por exemplo, pressão arterial alterada, ou ele tem uma diabetes, ele pode usufruir de um programa, participar de um programa nesse espaço, Viver Melhor? É exatamente para isso. Essa é a ideia. Lá são formados grupos, periodicamente, de acompanhamento, né?
Porque os grupos, porque para organizar, para que aqueles que chegam já têm informação, sejam tratados diferentes daquele que não tem nenhuma, mas estão lá para atender, principalmente os hipertensos e diabéticos em primeira linha, né, por conta da frequência com que essas patologias ocorrem e como elas podem trazer transtornos mais graves se não forem devidamente tratadas. E, então, seria mais ou menos o seguinte, só me corrija se eu estiver errado, por gentileza, mas a pessoa que é hipertensa ou a pessoa que é diabética, ou que tem a diabetes, ela, se tiver um cuidado, uma orientação para atividade física, para determinados hábitos, ela pode melhorar a sua qualidade de vida enquanto portador daquilo. Claro que sim, é por demais sabido e estabelecido de que na hipertensão arterial controlada, por exemplo, você reduz a incidência de outras complicações, que seriam infarto do miocárdio, o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral e as doenças renais, as doenças da visão, tudo são prevenidos com manutenção dos níveis de pressão o mais perto do normal possível. Da mesma forma o diabético. E os dois somados, então, é que devem ser tratados com muito mais respeito. Então, a forma como você encara a doença no início, inclusive, é a forma como a doença vai lhe tratar no final. Tá. É importante, porque tem gente, por incrível que pareça, eu até conheço algumas pessoas assim, viu, doutor Demóstenes, que tem medo de médico, né? Fala em médico, não, eu não vou porque... eu tenho uma pessoa que fala, até acho muito engraçado isso para mim, não, eu não vou a médico porque médico inventa a doença. Não, ele não inventa, você tá com a doença. Ele só vai dizer para você que você tá. Aí ele fica lá, né, como que, assim, um tatu-bola, né? Você vai um avestruz, né? Fechadinho ali, ou como um avestruz, e se sente, eu me sinto muito bem. São os dois polos, né? Outros exageradamente vão direto, os hipocondríacos. Consulta o Google e lê os sintomas no Google, e agora eu acho que eu vou para esse. E outros se escondem. E tem gente que vai para a farmácia e tem alguma novidade. Exatamente. Chegou alguma coisa que eu ainda não experimentei. Aliás, o que a gente vê de farmácia hoje... É impressionante, né? Eu fico impressionado com isso. É um fenômeno. Para mim é um fenômeno. Né? Eu não consegui uma explicação muito lógica ainda. Eu também não. Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde, porque se a gente for precisar dessas farmácias todo dia que estão fazendo por aí... Estão esperando... O que estão esperando para nós não é muito bom, viu? Vamos cuidar da saúde, que parece é melhor. Parece um bom negócio, né, cara? Parece que é, né? A gente tem que se cuidar mesmo, viu? Muito bem. Então, essa questão de aplicativos, doutor Demóstenes, essa parte da internet... o usuário hoje em dia na Unimed, ele tem mais acesso, ele consegue chegar mais perto da Unimed utilizando o seu mobile, né, utilizando o seu celular? A modernidade chegou e quem ficar fora dela vai sucumbir. Vai, né? O exemplo mais clássico e evidente e atual é a questão do Uber, né, o aplicativo de transporte. É verdade. Então, eu digo, nós não iríamos nos tornar como aconteceu com o taxista, que teve a sua atividade seriamente abalada com o surgimento do aplicativo. Mas no nosso caso específico, nós temos um aplicativo Unimed, gratuito, e que fornece, além de informações gerais e educativas, ele também permite você interagir online com a Unimed, emissão de boletos, orientações, o guia médico está disponível. E mais ainda, é o cartão virtual. O seu cartão, aquela carteirinha verde da Unimed, porventura você esqueceu ou perdeu, ele está disponível no seu aplicativo e poderá ser utilizado para o seu atendimento. Então, isso é bem interessante, inclusive uma tendência, né? Parece que agora você pode também ter sua carteira de habilitação e o documento do carro também no aplicativo, né, que eles criaram. Exato. E a Unimed, então, quer dizer, não precisa mais andar com a carteirinha, né? No caso, se você dispuser do aplicativo, não precisa, entendeu? E isso trouxe muita facilidade e interação com o usuário. Inclusive, é um canal de comunicação. Sim. Ele pode interagir diretamente com os canais que a gente disponibiliza, inclusive no Facebook, nós temos também interação, na página da Unimed JP, no Facebook, no Instagram também. Então, sim, todos esses canais atuais de conversação, nós temos mantido em dia. E esse último foi o aplicativo.
Em reuniões menores eu tenho dito que nossos filhos e netos hoje estão sendo educados e instruídos para exercer uma atividade que não existe ainda. E se a gente não ficar longe dessa realidade, nós vamos desaparecer do mercado. Então, é preciso que a gente cuide. Está vindo aí, o Dr. Google está presente em todas as famílias, né? É verdade. A internet tem tudo de bom e de ruim. É verdade. Então é preciso fazer um screening, sabe, uma triagem para saber a quem dar crédito. Não é? Tem que saber separar o joio do trigo aí. A orientação mais básica que a gente pode dar nesse sentido é que você procure as sociedades médicas estabelecidas e reconhecidas, para que, onde eles têm lá páginas destinadas a leigos, e lá tem toda a orientação que merece crédito. Tá, então essa dica é importante. As pessoas estão nos assistindo. Hoje em dia, esses telefones, eles têm um sistema de consulta de voz. Então, por exemplo, estou com dor de cabeça. Dor de cabeça, o que é que eu faço? Olha, vem um monte de coisa aí, tá certo? Agora, o que vem, a qualidade do que vem. Então, o que o senhor está dizendo é que se você tiver o ímpeto de fazer isso, né, porque o correto é naturalmente procurar o médico. Claro. Mas se tiver o ímpeto de fazer isso, às vezes antes de procurar o médico, então a pessoa deve procurar esses sites de associações oficiais. Como é isso? Fica fácil para mim falar da cardiologia, por exemplo. Tá, cardiologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia mantém no ar uma página onde o espaço para o leigo está lá, com orientações médicas precisas, e também lá você obtém links de responsabilidade para a instrução dos diversos aspectos da cardiologia. Então você que pegou papel e lápis, talvez queira anotar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um link no ar com informações interessantes. Exatamente. Assim como a dermatologia, gastroenterologia, todos têm. Então esses sites oficiais das entidades médicas, eles dão informações precisas e seguras. Muito bom. Olha, uma dica importante, quer dizer, agora você tem o aplicativo da Unimed, e esse aplicativo pode te deixar mais perto das informações que são importantes para você. E quando você tiver que usar o seu Google, use aqueles sites das entidades oficiais, que seguramente você terá acesso a uma informação mais segura. Doutor Demóstenes, vou pedir licença um instante. Nós vamos à nossa mensagem de final de ano e em instantes estamos de volta com o doutor Demóstenes. Estamos de volta com o Master Business, recebendo hoje o Dr. Demóstenes Cunha Lima, presidente do CONAD, né, que é o Conselho de Administração da Unimed, que está aqui compartilhando informações importantes sobre a gestão da saúde e sobre os desafios da gestão. Você que é empreendedor, você que está à frente do seu negócio, sabe como as coisas são difíceis e nós temos muito a aprender. Então, vamos voltar agora com o Dr. Demóstenes. Dr. Demóstenes, nós estávamos falando antes desse intervalo sobre a questão da assistência preventiva à saúde, né? E aí nós também falávamos sobre esses aplicativos, né? Que agora a Unimed dispõe do aplicativo. Então, me ocorreu aqui o seguinte: as pessoas de mais idade, normalmente elas têm uma certa dificuldade com essa parte da internet, né? E cuidar da saúde, para quem pertencer a algum daqueles grupos de risco que nós falamos, a questão da pressão arterial, a questão do diabetes, e quando os dois são combinados aí, então é pior ainda. Essas pessoas, ao se aproximarem e terem um convívio dentro desses espaços, zelando da sua própria saúde, elas também vão agregar um convívio social, que é uma questão importante para o idoso também, né? Sem dúvida nenhuma. É mais um canal de comunicação, né? Inclusive, você dá a oportunidade para a gente dizer, para a colocação desse aplicativo no celular é muito fácil de fazer, né? Você vai no Apple Store ou no Play Store. Play Store, né? Lá no app do programa que você usa, né? E baixa o aplicativo com facilidade, é gratuito, né? Gratuito. Exatamente. Você vai interagir como quiser e pegar informações do cotidiano, que às vezes você tem que ir na Unimed e eu telefonar para lá. Né? E fica muito mais fácil interagir. Mais fácil. E inclusive você que está nos assistindo, o senhor, a senhora, que não tem essa habilidade toda, né?
Porque, às vezes, a gente tem, o nosso aparelho, às vezes, a gente olha a tela, tem vários aplicativos, mas nós usamos muito poucos, né? Então, é interessante tirar aqueles que a gente não usa e colocar os que nos são úteis, que realmente usam. Então, um netinho, uma netinha, um filho, né? Às vezes uma pessoa, às vezes um vizinho, uma pessoa mais jovem, se você pedir, vai ter muito prazer em fazer isso para você e vai também te ajudar a entrar nesse mundo que hoje em dia é extremamente estimulante. Eu tenho visto trabalhos de assistência a idosos com inserção dos idosos no mundo da internet, no mundo da comunicação, não é verdade? Então fica aí a dica para você, tá certo? Tem lá o espaço Viver Melhor, vá viver melhor, cuide da sua saúde, é a melhor coisa que você pode fazer. É isso aí. E olha só, eu queria falar um pouquinho também sobre uma área de desafio, pelo menos a mídia mostra isso com uma certa frequência, que é a questão das próteses, das órteses, chamados OPMEs. O que são e qual é o desafio, Dr. Demóstenes? OPME significa exatamente órteses, próteses e materiais especiais. E são especiais também porque são materiais de alto custo. O que tem chamado a atenção é que eles têm aparecido de uma forma negativa na mídia por conta do mau uso, ou uso indevido, ou a comercialização feita, induzida, alguém pode levar vantagem maior ou menor com o uso ou não daquilo ali. Mas o que nós procuramos fazer é com que o nosso usuário que precise de qualquer material especial, ele receba material seguro e um material que tenha origem e um material de qualidade, que atenda principalmente a necessidade do usuário, mas também atenda a necessidade técnica fornecida pelo médico. Tá. Nesse sentido, nós temos reunido com especialidades, principalmente ortopedia, as que mais são envolvidas com materiais especiais, neurocirurgia, mas principalmente com ortopedia, que nos foi passado pelos colegas que trabalham uma lista de materiais que eles utilizam e acham que são suficientes e convenientes para uso na prática diária. A excepcionalidade é tratada como excepcionalidade. Sim. Então, aquele material do cotidiano, ele já ficou estabelecido junto com o diálogo com os colegas, e isso nos permite, Cravo, que você chame os fornecedores e faça a negociação comercial pura e simples em cima do material que os médicos estabeleceram como pertinentes para o uso. Inclusive conseguindo condições melhores, porque essa negociação atende um conjunto de médicos. Exatamente. Então, a negociação direta pela operadora, tá, atendendo à necessidade técnica que foi estabelecida pelos os médicos cooperados. Na gestão, de modo geral, até todas as pessoas que estão nos assistindo, independente de você ser da área médica ou não ser da área médica, um dos aspectos mais estratégicos da gestão, normalmente, está nas compras, né, doutor Demóstenes? Comprar bem, né? Claro que sim. Isso faz uma grande diferença. Certo? Não é? Nós atualmente temos um setor de compras modernizado e renovado, com eficiência, certo? São gestores experientes, tá? É onde o compliance tem que ser exercido na sua plenitude, né? E isso pode significar o sucesso ou o insucesso de uma empresa. Muito bem. E para orientar o nosso telespectador, o compliance é exatamente um conjunto de cuidados, não é, com a transparência, não é isso, doutor Demóstenes? Exatamente. Pode complementar, por gentileza. Sem dúvida. E no foco específico de compras, é onde tem que ser exercido com o máximo de rigor. Não é? Existem regras muito bem estabelecidas. Nós temos também na Unimed uma gerência interna de riscos e controles que cuida na manutenção das regras e do que foi estabelecido para que nós mantivéssemos o nosso compliance obedecendo às regras atuais. Muito bom, muito importante isso, porque a transparência é fundamental. A gestão que os senhores realizam na Unimed é uma gestão bastante desafiadora, porque, na verdade, os senhores fazem a gestão para um grupo de 1.700 pessoas que estão envolvidas, né, doutor Demóstenes? Isso. Esses são os cooperados, né? Os cooperados. Tem ainda os prestadores de serviços credenciados. Que também fazem parte... Exatamente, participam
é uma via de mão dupla, né? Não é? Via de mão dupla, todos participam. Pode-se dizer, sem dúvida alguma, que se trata de uma gestão de nível sofisticado. Porque tem particularidades que só a empresa operadora e só a cooperativa tem. Então, diferente das outras operadoras não cooperativas, não é uma relação direta de vamos dizer assim, matemática. Ela tem outras nuances. Primeiro, que trata com saúde, né? E segundo, que tem a parte do cooperado, que é, ao mesmo tempo, usuário do serviço e, ao mesmo tempo, é prestador de serviço e é dono da empresa, tem uma cota de capital da empresa. Então, a tratativa tem que ser diferente das outras operadoras. E também, assim, falando de business por business, negócios, é um negócio que tem uma multiplicidade de atividades gigantesca, não é? Exato. E o que, como você acabou de falar, a cada ano, ou não, periodicamente, a Agência Nacional de Saúde inclui novos procedimentos, porque a medicina evolui, que os torna obrigatórios contratualmente para que nós forneçamos aos nossos compradores de serviço. Ou seja, aumenta a área de abrangência da prestação de serviço. E isso, veja bem, é como aumentar a despesa, não é? Então, vamos traduzindo aqui para você que está em casa nos assistindo, é o seguinte: você faz a sua programação, você tem o seu orçamento e você programa que você vai ter um cardápio na sua casa, que vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí, de repente, alguém chega para você e fala assim: olha, sem mexer na sua arrecadação, por gentileza, eu quero lagosta no dia, todos os dias na mesa. É mais ou menos isso, né? A analogia foi bem pensada. Né? Você fala assim, mas e quando eu for na feira? Problema seu. Eu quero a lagosta e você se vire para colocar a lagosta na mesa. Isso tem um peso maior ainda, Cravo, quando o reajuste do plano de saúde é disciplinado pela ANS. E todos sabem que a inflação do ramo saúde, ela é bem maior do que a inflação de um modo geral. Então, você tem ideia, no último ano, até agora, a inflação do ramo saúde está em torno de 20%. A inflação da prestação de serviços e dos materiais e de todos os componentes envolvidos na saúde, a inflação do ano, 20%. Exatamente. E a correção do plano? A última foi 13,7%. É o terceiro ano sucessivo que deu 13,7%. 13,7% e esse ano deu 20%. Quer dizer, ficou aí um espaço não é assim. de 7%. Exatamente, uma diferença. Ficou uma diferença. A inflação de 20% e o reajuste de 13%. Uma inflação de 20% no serviço médico, e é bom que você entenda bem essa colocação, mas como é que a inflação do serviço médico pode ser diferente da inflação que nós estamos acostumados aqui no nosso dia a dia? Que penso que pelas especificidades de materiais, de serviços... E os novos insumos, não é? Novos equipamentos, novas tecnologias, que, diferentemente de outras empresas, a tecnologia nessa área, ela vem para encarecer. Onde a informática e a tecnologia da informação chega para baratear custos, nessa área específica, ela chega para aumentar. Por exemplo, quando você tem um procedimento de telecirurgia ou cirurgia robótica, ou o que for para exemplificar, aquilo custou mais caro, tem que ser incluído para a gente oferecer para os nossos usuários, porque é uma inovação, e traz melhorias, e eu vou ter que pagar por isso. E então, o investimento é altíssimo. Esses equipamentos são caríssimos. Exato. Minha experiência não é na área médica, mas eu já lidei com material de tecnologia de ponta em outra atividade e sei que os investimentos são altíssimos. Com o tempo, o preço vai se adaptando ao mercado, mas todo lançamento sempre custa mais caro. Doutor Demóstenes, aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor nessa área dos equipamentos. Eles são, sim, trazem novas tecnologias, são muito caros. Mas e a obsolescência? Eles têm curta duração também? Porque novas tecnologias vêm. Como é que fica isso? Como é que mas isso é verdade. Inclusive, você fique certo de que, quando surge uma inovação, já tem outra guardada para lançar. Já tem uma próxima. O mercado trabalha assim. A mesma coisa está como o celular. O celular, o pessoal está lançando um por ano. E um sempre tem um plus a mais. E com certeza aquele plus foi construído antecipadamente, não foi na véspera do lançamento. Então, certamente os novos modelos de iPhone ou da Samsung já estão prontos para lançar no próximo ano, por exemplo. Sem dúvida. Quer dizer, o lançamento de hoje já tem data certa para ficar obsoleto. Exatamente. E aí é difícil fazer essa gestão, né?
A ideia de locação, a ideia de leasing, a ideia de ajuda nesse aspecto? Não, sempre é considerado. Já teve mais valor no passado recente. Mas hoje... Hoje não. Não, hoje é mais difícil, né? Hoje não compensa. Você faz o cálculo, faz a projeção e vê que não... Até porque, como você falou agora, é muito rápido, fica obsoleto mais rápido, aí você tem que partir para outra. O que você fez com esse agora não vai servir daqui a 6 meses. Então, o mundo está mudando muito rápido. E aí fica difícil a gente estabelecer uma regra para todo momento. E isso gera uma equação com múltiplas incógnitas, né, na gestão, né? Exatamente. É muito difícil. A gente vai dormir de um jeito e não sabe como acorda. Né? Isso aí. Tem um colega que disse, a gente vai sair de casa, não sabe se quando voltar vai ter uma farmácia. Realmente está bem assim mesmo, viu? Eu lá em casa hoje está difícil saber para qual que eu vou, porque tem uma 10, outra 15, outra 20 metros. Fica difícil saber para qual que você vai. Mas, doutor Demóstenes, ainda tem aqui algo para apimentar tudo isso, que é a judicialização, né, doutor Demóstenes? Como é que os senhores estão enfrentando o desafio da judicialização? Vamos contextualizar o nosso telespectador para que ele possa acompanhar esse raciocínio. Para contextualizar o processo todo, eu diria que nós estamos numa situação diferente de muitas empresas. A cooperativa, ela está sob a égide de várias legislações que se sobrepõem. Nós somos uma empresa comum, estamos inseridos no mercado e estamos sujeitos à Constituição. E mais especificamente, por ser cooperativa, a Lei 5764, a Lei do Cooperativismo. E, na sequência, nós somos operadora de saúde e estamos sob a égide também da Agência Nacional de Saúde, a agência reguladora, a Lei 9656, que é de 99. E, por ser uma atividade considerada uma relação de consumo, nós estamos também sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. O grande problema existe o seguinte, que nós temos um contrato de prestação de saúde que a ANS estabelece qual é o nosso limite de atendimento. Você vai atender esses procedimentos. Se porventura surgirem novos procedimentos, a ANS tem que examinar e incluir nesse rol. O que acontece às vezes é que existe um procedimento que não está no rol estabelecido pela ANS, mas foi gerado uma demanda por um consumidor e ele procura a justiça e, por via da justiça, nós somos obrigados a conceder. E essa despesa, ela não estava prevista. E isso cria e pode criar um desequilíbrio do contrato. Então, o contrato jurídico firmado inicialmente, nesse momento, ele fica fragilizado, porque nós teremos que atender uma demanda que não estava prevista contratualmente. Entendeu? E isso, às vezes, cria dificuldade. O magistrado, lá no seu julgamento, muitas vezes ele fica numa situação que ele vai julgar nos autos e vai julgar pela vida. Não é? Então, aí alguém vai pagar por isso. No meu entendimento, quem tem que fornecer o direito integral à saúde é o Estado. Sim. A operadora de saúde teria que dar o que está restrito ao seu contrato. Mas esse não é o entendimento da maioria dos legisladores. E então fica a cargo do plano de saúde uma obrigação que seria do Estado. Esse é o meu entendimento. Uma pergunta, poderia o magistrado ali, ao decidir aquilo, considerar que ele não está só vendo o benefício daquela pessoa, e ele precisa ver, porque como o senhor disse muito bem, é vida. Então ele não vai deixar de cuidar da vida. Mas ele poderia, nessa decisão, corresponsabilizar o Estado? Por exemplo, ele poderia, eu vou decretar aqui que se dê, mas 50% disso vai ter que ser coberto pelo INSS e 50% pelo plano, ou 70-30, ele poderia fazer isso? Eu não vi nenhuma decisão assim. Talvez porque eu não tenha chegado ao meu conhecimento. Mas o que acontece às vezes é que também há uma tendência de indução do uso e alguns escritórios jurídicos especializados, eles já obtêm êxito nesse tipo de causa e há quase que um fomento a essa utilização. Eu fui recentemente a um evento na Unimed Goiânia, onde participavam juristas do Brasil inteiro e juízes federais que entenderam que existem alguns abusos nessa área. Às vezes o magistrado é induzido a tomar uma decisão. E ele citou como exemplo
num passado bem recente, existia uma droga, uma substância que foi tida como para tratamento de câncer, Sim. e de uma forma inespecífica, eu não lembro exatamente o nome. É um azulzinho fentolamina, alguma coisa assim. Aquele azulzinho branco, aquela cápsula. E que não existia nenhum fundamento, nenhum estudo randomizado, científico, bem estabelecido, mas por decreto foi estabelecido que tinha que ser fornecido. E certa vez uma senhora ingressou para um pedido na vara desse juiz solicitando esse medicamento para um cidadão lá, um Juninho, alguma coisa assim. E na hora do despacho, o assessor do juiz disse, esse usuário aí é um cachorro. Aí o juiz disse, não, mas você não gosta dele? Não, ele é um animal. Então a coisa chegou a esse ponto, que as pessoas estavam judicializando o fornecimento do medicamento para um pet, um animal de estimação. Quer dizer, são os exageros dos processos, né? Uhum. E, na verdade, eu entendo que o judiciário, às vezes, fica com a vida para julgar. Mas vem um outro aspecto que é importante e difícil também de estabelecer, é quando um tratamento ele é de tal forma caro que ele compromete o tratamento dos demais. Isso não digo para plano de saúde, para o Estado também fornecer. Sim. As secretarias de saúde de município e de Estado, elas estão também sofrendo da mesma coisa quando novas terapias, por exemplo, terapias oncológicas, que inicialmente elas têm um custo extraordinariamente elevados, com a alegação de que é para financiar a pesquisa que levou ao descobrimento, e esse custo inviabiliza o tratamento de toda uma população. Sim. Então, esse julgamento, a saúde de todos, em detrimento de um, é um julgamento muito difícil, que está na mão do magistrado. É uma situação bastante delicada. Particularmente, existe uma situação que eu observo e que eu acho que compromete muito a prestação de serviço de saúde do Estado hoje, que é um comportamento que está se tornando cada vez mais comum da população, são os usuários de motocicleta. Eles não usam equipamento de segurança, não obedecem à legislação, são irresponsáveis na condução, não usam capacete, sofrem um acidente, custam uma fortuna, e isso, as pessoas que estão lá no seu ciclo natural de vida e que têm uma patologia, algum problema, deixam de ter recursos porque está se atendendo essa gama de irresponsáveis. Negligentes. Negligentes. Inclusive, eu chego a imaginar que se você sofreu um acidente de motocicleta, nós vamos te atender. Mas se você foi negligente, se você foi irresponsável, não seguiu a legislação, não tem problema. Você vai emitir uma fatura no final e você vai pagar. Se você estiver dentro da lei, nós te atendemos de graça. É difícil. Mas isso é lá para o Congresso, não é para nós aqui. Eu acho que para você comprar uma moto, deveria ser obrigado a passar um domingo no Hospital do Trauma. Ah, olha que bacana. Boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Porque o pessoal dirige como se fosse de borracha, né? É, impressionante. O pessoal, esse rapaz acha que é de borracha. Muito bem. Doutor Demóstenes, a carteira de clientes em 2017, ano desafiador, como é que se comportou e quais foram as estratégias dos senhores para minimizar os impactos da crise na composição da carteira? Realmente houve uma grande evasão, principalmente pela perda da condição de pagar. Nós instituímos lá programas intensivos de recuperação de carteira, facilitação para corrigir inadimplência, prazos e tudo mais, mas mesmo assim as pessoas estavam saindo mais do que entrando. Mas, para a nossa felicidade, ainda um esforço muito grande do nosso departamento de vendas e de todos os envolvidos na prestação do serviço da Unimed, nós conseguimos colocar para a Unimed mais vidas, e nós saímos de 145 mil vidas, fechando agora com 149 mil vidas, com um pequeno crescimento. Que bom! Que foi diferente do que se observou na maioria dos estados do Brasil. Quer dizer, então, doutor Demóstenes, que os senhores conseguiram, com estratégia e com um esforço bem direcionado, aumentar o número de vidas num ano, como foi o ano passado. Isso mesmo. Isso eu atribuo, em parte, ao nosso esforço atual, mas também o esforço daqueles que nos antecederam, que colocaram a marca Unimed como top of mind,
e ela de excelência na prestação de saúde e na abrangência de seus serviços, oferecendo ao mercado. Inclusive, os senhores são detentores da certificação, não sei se é esse o nome, a ONA, que é uma segurança, para explicar ao nosso telespectador o que é e como é que isso impacta também na qualidade da sua assistência. A ONA é a Organização Nacional de Acreditação. Ela fornece um selo de acreditação e, simplificando a história toda, são as séries de processos internos dentro da cooperativa, tanto na operadora como no hospital, nos recursos próprios, que se traduzem basicamente em segurança para os pacientes. Segurança nos processos, segurança na administração dos medicamentos, seguranças na prevenção de acidentes, de complicações indevidas, até de infecção hospitalar. Então, esse selo traz o selo basicamente é um selo de segurança. Essa acreditação ela tem 3 níveis 1, 2 e 3, e tem um nível 3 com excelência. Nós somos hoje, no Estado, o único hospital com acreditação nível 3 com excelência atualmente. Fora disso, só uma acreditação internacional. E isso foi com um esforço e muita dedicação do nosso corpo funcional. Muito bem, quer dizer, é um conjunto de procedimentos, regras e normas que as pessoas têm que seguir, que asseguram uma melhor assistência, asseguram uma maior segurança, um melhor acolhimento ao usuário. Às vezes o usuário, ele chega e ele tem que ficar esperando. E às vezes ele julga que o atendimento pelo tempo de espera. O tempo de espera é sempre consequência do número de pessoas que estão precisando naquele momento. Isso é circunstancial. O importante é como ele é atendido no momento em que ele é atendido. Por exemplo, uma triagem segura, para que a pessoa que precisa ser atendida mais rápida não fique esperando, e como ele é atendido durante o processo. Passa por isso, doutor? Passa por ações que, inclusive, as pessoas não imaginam que possa existir. Por exemplo, quando você o piloto vai levantar voo, o copiloto faz um checklist para ver se está tudo em ordem, flap, freios e tudo mais, e vai sendo confirmado, e ele só levanta voo se tiver cumprido cada etapa daquela. Hoje, no centro cirúrgico, por exemplo, no hospital da Unimed, é feito a checagem checklist antes de começar toda e qualquer cirurgia. Tá. Evita aquela história de operar o rim direito no lugar do esquerdo. Sim. Aquelas histórias de terríveis que aparecem por aí. Terríveis. Então, isso aí é um indicador que a organização de acreditação utiliza para dar o selo de segurança. Muito bem, doutor Demóstenes. Olha, só nos resta aqui parabenizá-lo e, por seu intermédio, parabenizar todo o corpo de cooperados e colaboradores da Unimed, porque é um trabalho extremamente desafiador e alcançar nível de excelência na prestação da saúde, encarando todos esses desafios econômicos, não é simples, não é fácil. Não é? Não, sem dúvida. Esse aí a gente tem a gratidão ao nosso corpo funcional e também a atuação dos nossos médicos cooperados. E dizer que os cooperados fiquem certos que a Unimed depende muito mais deles de que qualquer outra pessoa possa se manter no patamar que nós estamos aí. Muito bem. E para encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria de pedir ao senhor que vou franquear a câmera para que o senhor possa passar uma mensagem. Esse 2017 foi desafiador, o final parece que está com um cenário um pouco melhor, então as suas palavras para 2018 para os nossos telespectadores. Então, as palavras são, de uma forma geral, de esperança. Né? Nós atravessamos um período aí muito difícil, né? Inclusive se prolongou muito mais do que qualquer expectativa, e nós conseguimos atravessar. O sentimento que eu tenho é que não parou de piorar já. A melhora, quando vem, nesses casos, geralmente é mais lenta, mas certamente virá. E manter a esperança, eu acho que é fundamental, porque esperança significa acreditar. Acreditar significa ter fé. E ter fé é uma coisa muito individual, mas ela guarda no seu bojo um misto de esperança e gratidão. Então, nós temos fé de que tudo vai melhorar.
Para o nosso usuário, nós garantimos que vamos manter a garra de manter o melhor atendimento com a melhor qualidade e maior rapidez. Para o nosso cooperado, lutaremos para manter a nossa empresa rígida, forte e procurando remunerar os seus serviços da melhor forma possível. Para o nosso colaborador, uma mensagem de vocês se tranquilizem, o pior já passou, a tempestade passou, e nós vamos crescer e crescer mais para a felicidade, para que todos fiquem satisfeitos em trabalhar na Unimed. E para você, Luiz Cravo, os meus votos de um feliz ano de 2018, com saúde principalmente. Muito obrigado. Conte conosco sempre. Muito obrigado. Também quero lhe desejar um ano 2018 repleto de felicidade, realizações e que o senhor e todo o seu corpo gerencial tenham muito sucesso, porque a saúde de todos nós agradece. Vai realmente cuidar de todo mundo. Muito bem, peço licença então e vou aqui para o encerramento, ok? Com licença. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o nosso Master Business especial de final de ano. Tivemos hoje 60 minutos de um mergulho na gestão de uma área desafiadora em um ano de turbulências, mas que tenho certeza, você que pegou papel e lápis na mão, você que ouviu atentamente, pôde extrair dessa nossa conversa dicas, orientações, estratégias interessantes para você aplicar na condução dos seus negócios, para você aplicar na condução da sua carreira e obter melhores resultados. Então, neste especial de final de ano, só nos resta aqui agora desejar a você, a toda a sua família, a todos vocês que nos acompanham durante o ano, um final de ano muito feliz, com festas de congraçamento, de união, harmonia, para que juntos, de mãos dadas, entremos todos em 2018 com um sentimento positivo, de esperança e de certeza que nós saberemos fazer de 2018 um ano melhor. Então, agradeço o carinho da sua audiência, estamos aqui, esse foi o 9º ano do Master Business e estaremos de volta agora em 2018 trazendo pessoas inteligentes como o Dr. Demóstenes Cunha Lima, que esteve aqui conosco hoje. Forte abraço, felicidades a todos vocês e obrigado. Tudo de bom. Dr. Demóstenes.